Êxodo, capítulo de número 12. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Êxodo 12, a partir do verso de número 1, a palavra fala: O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito. Verso de número 2: Este deverá ser o primeiro dia do mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para cada um para a sua casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores, nas portas, das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não como uma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Verso de número 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Verso de número 11. Eu queria que nós lêssemos essa parte do texto juntos em nome de Jesus. Verso de número 11, a palavra fala para mim e para você. 1, 2, 3 e... Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, pela tua graça. Obrigado pela tua presença neste lugar. Nós já sentimos a tua presença neste lugar. Nós reconhecemos o Senhor na casa, nós reconhecemos o Senhor sobre cada uma dessas pessoas. Por isso nós abrimos o nosso coração mais uma vez e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, que cada palavra liberada desse altar seja como semente lançada em terra boa, que assim como diz a tua palavra, essa semente possa gerar frutos a 30, 60, 100 por um, que os teus filhos possam ver, crescer, multiplicar, gerar frutos eternos. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo nessa manhã. Usa a minha vida, Pai, que a sua palavra possa ser a fonte do nosso sustento, aquilo que nos aponta destino e libera caminho. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Para situar você um pouco do contexto que está acontecendo, eu lembro que você lembra desse texto, mas se você não lembra, está tudo bem, vou te lembrar um pouco. A palavra fala para mim e para você que Moisés, quem lembra de Moisés? Moisés, a palavra fala que Moisés, o nome Moisés diz, aquele que veio das águas, aquele que nasceu das águas. Moisés é um hebreu, que nasceu num tempo onde os judeus estavam sendo oprimidos pelo Egito, e aonde foi decretada uma ordem. Você lembra dessa ordem? A ordem é: mata todo primogênito menino. E a palavra fala então para mim e para você que todos os primogênitos hebreus, meninos, foram mortos por Faraó. Mas Moisés foi guardado pelo Senhor. A palavra fala que os seus pais prepararam um cesto, colocaram ele às margens do rio Nilo. E ele cresceu então agora debaixo da família de Faraó, e a palavra fala que ele cresceu em entendimento, em sabedoria, ele conhecia o Egito, ele sabia das realidades do Egito, ele aprendeu da sabedoria do Egito, ele aprendeu tudo o que era necessário no Egito, mas depois de um tempo, você também lembra o que aconteceu. A palavra fala para mim e para você que Moisés, tomado de uma fúria, de um zelo, sabe aquilo que às vezes, né, Moisés ele vai e mata um egípcio, e a partir disso ele sai fugido do Egito, por medo daquilo que poderia lhe acontecer. A palavra fala que ele passa muito tempo no deserto, e vai trabalhar então para um homem chamado, Jetro, muito bom. Lá ele casa com a filha de Jetro, pastoreia as ovelhas dele, e um dia normal, a palavra fala para mim e para você, que o Senhor o encontra. E aqui tem uma verdade impressionante, irmão, você pode se esconder,
uma hora ou outra, Jesus te encontra. Você pode fugir do propósito, você pode fugir da palavra, mas uma hora ou outra essa palavra te encontra. Aleluia. Encontrou. You got it. Celebrar o time da mídia com a gente aí, gente, em nome de Jesus. Uma hora ou outra a palavra te encontra, uma hora ou outra a presença te encontra. A palavra fala então que o Senhor encontra Moisés. E numa sarça ardente que não queimava, uma voz saía de lá e dizia: Moisés, Moisés. E ele falava: quem está falando? Quem é esse? Ele fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. E a partir do chamado, do encontro de Deus com Moisés, ele libera para ele agora um destino, ele libera para ele um propósito, ele libera para ele uma palavra. Ele fala assim: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vou levantar você como libertador desse povo. Esse povo estava vivendo durante 430 anos uma opressão de escravidão devido à sua desobediência, mas a palavra fala então que Deus se lembra do seu povo. Escuta o seu clamor e fala assim: Moisés, eu decidi levantar um homem, e a gente sabe, Moisés, um tipo de Cristo que apontaria para Jesus, aquele que veio para nos libertar do império das trevas. Você posso ouvir um amém nessa manhã? Aquele que veio libertar a nossa vida, nos dar renovo, trazer justiça, trazer vida e liberdade. A palavra fala então que Deus levanta Moisés, e Moisés começa a dizer assim: não, Deus, não vai dar certo. Você sabe que eu não falo bem, você sabe que muita coisa não vai acontecer. Quem sou eu? Se eu chegar para eles, o que eu vou dizer? Ele fala assim: diga que o eu sou o enviou. Diga que eu sou o que serei, eu sou o que fui, está com você. Parece meio difícil a gente entender isso, mas é como se Deus estivesse falando para Moisés: Moisés, fala para eles que aquele que eu sou, aquele que eu serei, aquele que eu fui, o passado, o presente e o futuro, o Deus que criou céus e terra, o Yahuá, o Elohim, o Jirê, o Sabaô, o Nissi, o Rafá, é esse, o Elohim. O Elohim Abraão, o Elohim Isaac, o Elohim Jacó, é esse que está com você, Moisés. E Moisés então vai, você, não lembro se você lembra, eu não tenho muito tempo para contar essa história para você toda, mas muita coisa começa a acontecer, acontece um diálogo entre Moisés e o faraó, e esse diálogo se estende até o capítulo de número 12. E o que de fato está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o povo está sendo oprimido. Moisés chega para Faraó e fala assim: liberta o meu povo. Ele fala assim: libertar o seu povo para quê? Para a gente adorar o nosso Deus. Ele fala assim: não, ninguém vai sair, ninguém vai ser liberto, ninguém vai fazer nada, vocês vão continuar aqui. Muito pelo contrário, só porque você veio aqui, trabalho dobrado neles. Eles começam a ficar irritados com Moisés: Moisés, o que você fez? Já estava difícil, agora parece que ficou pior. Sabe aquela coisa, está ruim, mas parece que ia melhorar e agora parece que foi pior, né? Sabe? E aí Moisés, ele fala assim: tá bom, vai para o Senhor. E o Senhor fala assim: tá tudo bem, Moisés, eu endureci o coração do faraó para que a minha glória e o meu poder pudesse ser manifestado no meio do povo e no meio do Egito. Eu mostrarei para eles que eu sou o que sou. Eu mostrarei para eles que eu sou o eu sou. Eu mostrarei para eles o meu braço forte, porque com o braço forte eu tirarei o meu povo do Egito. Está escrito tudo isso que eu estou te falando, pode ler, está lá. Com o meu braço forte eu mostrarei a minha glória e o meu poder. Nunca mais os egípcios se esquecerão de quem é o Deus de Israel. Era necessário, Moisés, que isso acontecesse. As coisas não saíram do controle. A palavra fala então que o Senhor começa a mandar pragas ao Egito. E cada uma das pragas representava um Deus do Egito. Você pode ver, depois você procura mais, vai atrás, lê a sua palavra em nome de Jesus, que a sua Bíblia está aqui para ser lida, posso ouvir um amém? Lê a sua Bíblia na sua casa, mas a palavra fala de maneira intencional, o Senhor começa a confrontar os deuses do Egito. Né? Já viu aquela luta de boxe, assim, que você, já foi um, daqui a pouco o cara sobe de categoria, mais um, e foi indo, e cada um dos adversários o Senhor foi vencendo. Em cada um dos adversários era como se o Senhor estivesse dizendo ao Egito: cansou? Não, então peraí que tem mais.
Você achou que você conhecia a minha força? Espera aí que eu vou mostrar que tem mais. Você zombou do meu povo? Então espera aí que agora tem mais. E por último, chega então a última praga, onde a palavra fala para mim e para você, que assim como o Egito matou todos os primogênitos do povo de Deus, agora o Senhor mataria todos os primogênitos, seja de animais, sejam crianças, tudo que nasceu primeiro, primogênito, seria morto, mas o povo de Deus seria poupado. Você sabe o que eu estou te falando? Eu estou falando de Jesus. Você sabe que o cordeiro de 1 ano representava o próprio Cristo? Você sabe que o sangue que era passado, que a gente acabou de ler esse texto, que era para ser passado nos umbrais das portas, representava o sangue de Cristo, abrindo uma porta feita de sangue para que nós pudéssemos entrar por ela, o caminho, a verdade, a vida. Jesus, que nos daria acesso ao Pai, nos livraria da morte e nos libertaria da opressão do Egito. Essa simbologia toda é muito linda, é tudo maravilhoso, você já entendeu o que eu estou te falando, mas a minha palavra ainda hoje não é essa. Hoje eu quero falar com você sobre uma verdade que a gente encontra nesse texto, que o Senhor fala algo para o povo, que os direciona para aquilo que eles iriam viver, porque é mais do que uma realidade apenas de opressão espiritual, obviamente, mas o Senhor estava preparando o seu povo para experimentar de toda a sua promessa, porque a promessa não era apenas a liberdade, não sei se você lembra disso, mas a promessa: eu vou te dar uma terra, eu vou te dar destino, eu vou te dar o melhor da terra, eu vou te dar tudo aquilo que eu prometi aos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Você será numeroso, você encherá, olha para o céu, vê se você consegue ver, assim serão os seus descendentes, mas mais do que isso, eu vou te dar uma terra, eu vou estar com você todos os dias, você será o meu povo, o meu tesouro pessoal, e eu serei o seu Deus. Existem muitas e muitas promessas que estavam esperando esse posicionamento, muitas e muitas promessas que estavam esperando que esse povo não apenas fosse liberto, mas agora começasse a andar em direção ao que o Senhor tinha para eles. Mas como instrução, a gente acabou de ler, a instrução era: olha, na noite em que isso for acontecer, vocês estarão em comunhão. Não, você não entendeu não, hein? Na noite em que isso for acontecer, vocês estarão em comunhão. O que nós estamos vivendo como igreja, Lagoinha, Nova York, nós estamos vivendo um tempo de comunhão, tempo de mesa, tempo onde nós entramos para dentro das nossas casas, nós trazemos a presença de Deus. Quem está comigo, quem está entendendo, diga amém. Nós pegamos o sangue, nós passamos os umbrais das nossas portas, nós dizemos: essa casa pertence ao Senhor, essa família pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Por isso que nós estamos aqui, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, e nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Quando isso acontece, irmão, eu não sei se você entende isso, mas a gente está chegando, semana que vem, por sinal, sabe o que vai ser? Pentecostes, irmão. A gente vai estar junto, orando, buscando, crendo, declarando, vivendo. O Pentecostes apontava também para aquilo que eles viveram como Páscoa, como Egito, porque era o cumprimento de uma palavra que foi derramada pelo próprio Deus. Mas em tudo isso, o Senhor dá uma instrução para eles, e é aqui que eu quero pregar com você hoje, em nome de Jesus. Vai para o texto. A palavra fala que enquanto eles forem fazer isso, sacrificar, ter tempo de comunhão e tudo mais, a palavra fala no verso de número 11, se puder abrir para mim, a palavra fala no verso de número 11, ao comerem, verso de número 11, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. Hoje eu quero trazer essa mensagem para você: cinto no lugar, sandália nos pés, cajado nas mãos. Todas as vezes que o Senhor nos chama para viver algo, Ele espera esse posicionamento nosso: cinto no lugar, sandália nos pés, cajado nas mãos. De maneira muito simples, eu quero explicar o que isso aqui fala para mim e para você, a perspectiva da palavra.
A palavra fala sobre cinto no lugar. É engraçado porque o judeu, não sei se você lembra disso, mas eles usavam como se fosse uma bata, uma vestimenta que tinha uma bata. E eles usavam meio que um cinto de couro também. E se você pega, até mesmo quando começa a conquista da terra e tudo mais para frente, mas eles têm uma característica, quando eles precisavam correr com uma saia, né? A gente que é homem, a gente não usou saia, amém? Posso ver amém, homens? Amém. Mas se você ver, é meio difícil você ver uma mulher correndo de saia, né? Mas para que eles pudessem correr, tinha uma manobra que eles faziam. Vou tentar fazer aqui, tá? Imagina que estou aqui, aí ele pegava aqui, amarrava e botava no cinto. Ou seja, o que o cinto representava, e você também consegue ver isso em Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 9 até o verso de número 15, ele fala, o cinturão da verdade. A palavra fala para mim e para você que o cinto da verdade fala sobre vocação, fala sobre a palavra, fala sobre um chamamento. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus fala assim, vai, você precisa estar pronto para correr. Não, você não entendeu, não. Quando ele fala assim, vai, você tem que estar pronto para correr. Você não pode ter coisas que te prendem, coisas que prendem os seus pés, coisas que te impeçam de correr para aquilo que o Senhor tem para você. Quando ele fala para o povo assim, ei, eu estou para fazer uma coisa nova, eu estou para fazer algo que eu já prometi para vocês há anos atrás, eu estou para cumprir com a minha palavra. Quando isso acontecer, esses dias eu tive um tempo de mesa que eu achei impressionante. A pessoa falando, ela falou literalmente assim, ó, pastor, eu não quero viver nem um dia a menos e nem um dia a mais. Você está comigo? Diga amém. Não é nem um dia a menos e nem um dia a mais. Porque imagina que o povo fosse liberto. Ah não, agora a gente vai se preparar para a saída. Ah Deus, obrigado, você nos libertou. Agora, depois de 430 anos, agora eu vou me preparar. Agora eu vou arrumar minhas coisinhas. Agora eu vou pegar o U-Haul, vou botar tudo no box direitinho. Ou vou chamar o piece of cake. Para você que é da América, você entendeu? Você que é do Brasil, tá tudo certo, né? Piada interna. Agora que eu vou me preparar para viver aquilo que Deus... Irmão, escuta isso em nome de Jesus. Quando Deus libera uma palavra, que é da parte dele, já está pronto. Ele não vai fazer a minha nem a sua parte. Ele não vai me preparar e te preparar, sendo que o preparo, em alguns aspectos, depende de mim e de você. Deus já libertou do Egito, ele não ia lá em cada hebreu e botar o cinto neles. Vamos lá, filho, que agora eu vou botar o cinto em você. Né? Já viu quando você vai levar a criança para ir para a escola? Você vai lá e bota a roupinha nele, né? Não. Já passaram 430 anos. Eu liberei uma palavra. Está na hora. E quando essa palavra... Quando o Kairos encontra com o Cronos, o tempo de Deus se alinha com o nosso. Quando a palavra que foi liberada, lembra que eu falei esse dia sobre palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é quando Deus faz nos conhecer um fragmento do seu conhecimento. No tempo que Deus está vivendo, no passado, no presente, no futuro. O Cordeiro de Deus imolado antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo eu já tinha um Cordeiro preparado para o pecado. Se fosse necessário. Nada pega Deus de surpresa, irmão. O Senhor libera uma palavra no Kairos, o Cronos, e quando isso se alinha, céus e terra, a palavra do céu encontra a terra, a promessa que foi liberada chega na hora. Deus não está demorando e nem caprichando, porque já está pronto, porque a gente tem uma mania de falar que não, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Deus não está caprichando, irmão. Já está pronto, porque tudo que Ele faz é o melhor. Ele já tinha liberado a palavra. Cabia a eles estar prontos. Porque quando acontecer, você vai correr, irmão. Eu não sei o que Deus liberou para você, eu sei o que Deus liberou para mim. Glória a Deus, uma pessoa que entendeu. Eu não sei o que Deus liberou para você, eu sei o que Deus liberou para mim. Eu quero estar pronto para quando Deus falar assim, ó, vai, corre. Não perca tempo, não é nem um dia menos e nem um dia mais o que Deus tem para você. Você vai viver o tempo da promessa, você vai viver cada palavra que o Senhor já liberou para você, mas você precisa estar pronto para correr em direção à palavra. O Senhor não vai fazer isso para você, irmão. Por isso, enquanto vocês estiverem comendo, e toda vez que eu lembro disso, eu lembro quando os caras estão bebendo água, está assim, ó, preparado.
É agora, é a qualquer momento. Porque o de repente de Deus não é de repente, irmão. Já está acontecendo tem muito tempo. O de repente de Deus tem meses. O de repente que Deus liberou para você tem anos. Quantas palavras você já viveu que passaram anos e de repente Deus fez? Você saiu de casa para um dia normal e de repente, e é tão engraçado porque tudo isso acontece no mesmo dia, a palavra liberada para o povo se preparar para comer e tudo pronto, e ele fala assim, ainda nessa noite, e aí de madrugada Deus vai lá e visita, porque é rápido. Quando Deus quer mudar uma realidade, Ele não vem mudando, Ele muda. Quando Deus quer curar, Ele pode vir curando, pode vir, mas quando Ele quer, Ele cura. É uma palavra, é um levantar de mão, é um tempo. Falo com você sobre cinto no lugar, sandália nos pés, cajado nas mãos. Estejam prontos para correr, irmão. Eu não sei você, mas eu não quero que nada me impeça de correr para aquilo que Deus tem para mim. Eu quero correr em direção à palavra. Eu quero correr em direção à promessa. Ele está falando, se preparem, se preparem, se preparem. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Eu tenho feito muita coisa. O que é da minha parte eu já fiz, agora a sua parte. Cinto no lugar. Cinturão da verdade. Sabe o que te faz correr, irmão? A verdade. Sabe o que te faz avançar em passos largos? A verdade. A verdade não é apenas uma letra, a verdade é uma pessoa. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Por isso, em outras palavras, o que Ele está dizendo é, esteja firme em mim, esteja preparado para correr comigo. Porque quando eu falar vai, eu estarei com vocês. Quando eu falar para você vai, certamente eu estarei contigo. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado em Provérbios que fala que quem anda em verdade é como aquele que anda, que pode correr e não tropeça. Você não vai tropeçar, irmão, porque você vai andar em verdade. Quando você anda em verdade, você vai correr. Eu não quero, que Deus abençoe, eu vou correr. Quer ficar no Egito? Que fique. Eu vou em direção à palavra que Deus liberou. Sinto no lugar. Quando comerem, verso de número 11, abra para mim, por favor, verso de número 11, vamos ler juntos, deixa esse texto aberto para nós. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés. O que a palavra fala para mim, para você, sobre sandália nos pés, eu não sei se você lembra disso, mas ela diz assim, quão formosos são os pés daqueles que estão calçados com a verdade do Evangelho. A gente gosta de cantar isso, né? Ele me deu um destino, Ele me botou um anel no meu dedo, novas sandálias, me deu um cajado. Mas sandália fala sobre andar sobre a palavra, irmão. O que te prepara para você poder andar é a palavra. O problema é que você quer andar sem conhecer a palavra. Você quer andar sem calçar as sandálias. Ninguém consegue correr sem sandálias. Eu não sei se você já viu aquele Largados e Pelados. Você já viu aquele Largados e Pelados do Discovery? Não, você já viu. Tenho certeza que você já viu. Isso, Naked and Afraid. Obrigado, fica mais fancy, né? Naked and Afraid. Ok? Cara, a primeira coisa que eles ficam é descalços. E você acha que não vai fazer muita diferença. Fica descalço e vai para o meio do mato. Não sei se você já teve essa oportunidade. Qualquer coisa fora seu pé, qualquer coisa te machuca, qualquer coisa te para, você não consegue avançar, você não consegue correr, muito menos correr. Quando a gente fala sobre calçar os nossos pés com a sandália do Evangelho, faz parte da armadura de Deus, irmão. O problema é que você quer andar descalço, você quer andar com outras coisas, mas você não está disposto a vestir os seus pés com a verdade da palavra.
sem a verdade da palavra, eu e você, nós não vamos a lugar nenhum. Se for pela sua filosofia, vai dar errado. Seu método, seu conhecimento, sua expertise maravilhosa, sem a palavra, não vale de nada. É vazio. É incompleto. E sabe o que é lindo? Não sei se você lembra disso, mas o Espírito Santo me lembra agora. É engraçado porque quando eles estão caminhando no deserto, as suas vestes cresciam e a sandália nos seus pés também. Não entendi, pastor. À medida que você for caminhando em fé, nunca vai te faltar palavra se você está vestido dela. Nunca vai te faltar revelação se você estiver com a sandália nos pés, se você estiver andando sobre a palavra. Pedro não anda sobre as águas, Pedro anda sobre uma palavra. Vem. Não dá para a gente avançar, não dá para viver a liberdade, não dá para viver a promessa, não dá para entrar na terra, se não tiver com o cinto no lugar, com a sandália nos pés. O que me dirige é a palavra, o que me conduz é a palavra. A minha opinião pouco importa, o que me importa é a palavra. Eu não estou revestido da minha opinião e da opinião dos outros, eu estou revestido da palavra. O que a palavra diz, eu faço. O que a palavra diz, eu ando. Aonde a palavra diz que eu devo ir, eu vou, porque eu estou revestido com a palavra. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado nas mãos. Ao comerem, estejam prontos para sair. Estejam prontos. Lagoinha, Nova York, eu falo para você, be ready for it. Esteja preparado para o que Deus irá fazer. O problema é que a gente vem dizendo, né, essa semana eu estava conversando isso com a Sam, muito engraçado. Quem crê que Deus pode fazer milagres? Mas é engraçado, porque quando Deus faz, você não acredita. Meu Deus, como assim? Você não estava orando? Você não saiu de casa crendo? Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Eu saio de casa crendo. E quando acontece? Meu Deus, eu fui curada. Nem acredito. Mas você não saiu acreditando? O problema é que a gente gosta de dizer que a gente crê. O problema é que na nossa mente, a gente fala que acredita. Mas quando a nossa fé precisa ser revelada e firmada na palavra, quando a situação chega e de fato a gente precisa viver um milagre, é como se Deus estivesse falando assim: ei, acabou o período de 430 anos, vocês estão prontos para viver aquilo que eu falei para vocês? Ainda que eles não estivessem entendendo, por que tem que... Espera aí, Moisés, explica direito, tem que matar um cordeiro, passar na porta, tem que comer inteiro, não pode ser cozido na água. Eu gosto de cordeiro cozido, eu não gosto de cordeiro assado, bobo, né? Que o incenso é maravilhoso, obrigado Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado assim: me paga um churrasco hoje. Porque o incenso do cordeiro, irmão, é diferenciado. Mas tem que ser desse jeito, mas tem que ser exatamente assim. Poxa, mas eu não gosto. Ah, mas eu não sei o que, só obedece. O que eu tinha para fazer eu já fiz. Eu já libertei. Eu liberei a palavra. Eu tenho feito. E eles mal sabiam de tudo aquilo que eles ainda iriam viver. Você sabe do que eu estou te falando. E a gente já falou muito sobre o povo no deserto. Mas o momento agora não é esse. O momento agora é libertação. Quais são as áreas da sua vida que você precisa de libertação nessa manhã? Quais são as áreas que o Senhor já liberou palavras há anos atrás e você está esperando o dia do cumprimento? Ei, deixa eu liberar essa palavra sobre você, deixa eu profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. É chegado o dia, é chegada a hora, hoje é o dia que o Senhor preparou para você viver tudo aquilo que o Senhor já liberou há anos atrás. Talvez tem palavras assim como o povo no Egito estava há 430 anos. Quem recebeu a palavra não foi Moisés, quem recebeu a palavra foi Abraão, quem recebeu a palavra foi Isaac, quem recebeu a palavra foi Jacó. Mas chegou a hora, Moisés falou assim: essa palavra agora eu vou viver, porque chegou o tempo que o Senhor resolveu cumprir com a sua palavra. Não é que Deus estava preparando, já estava preparado, é porque eu ainda não estava pronto para viver aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu declaro, você vai viver, irmão, cinto no lugar, sandália nos pés. Isso tudo já seria o suficiente, a gente já podia ir para casa.
Mas ele fala cajado nas mãos. Eu não sei se você entende isso, mas o cajado tem uma representação sensacional. Cajado fala sobre pastoreio. Cajado fala sobre honra. Cajado fala sobre sacerdócio. Cajado fala sobre direção. Cajado fala sobre proteção, sobre direcionamento. Eu não sei se você sabe, mas um cajado, principalmente dos pastores de ovelha, ele tinha tipo um ganchinho assim, ó, que ele puxava, né, a ovelhinha para perto. Vem para cá. Ela saía assim, vem cá. E era assim que eu nem queria, na cabecinha da ovelhinha, vem aqui, né? Você acha, Walter, de eu comprar um cajado desse? Acho que é legal, né? Pode ser? Aqui não precisa, o povo é uma benção. Você é uma benção. Celebra a vida do seu irmão do seu lado, em nome de Jesus. Aleluia. Mas o cajado fala sobre proteção, o cajado fala sobre direção, o cajado fala sobre direcionamento. E é engraçado porque todos eles precisavam estar com um cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Sabe o que isso significa, irmão? Significava que a partir daquele momento as famílias precisavam de um posicionamento sacerdotal dentro de casa. Não, acho que você não entendeu, não. As famílias precisavam agora de um direcionamento. A partir daquele dia, eles não viveriam mais em escravidão, não viveriam mais em orfandade, muito pelo contrário, eles viveriam agora o plano perfeito do Senhor. A família guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, direcionada pelo Senhor. Cajado fala sobre direção. O que acontece quando Moisés sai com o cajado na mão? Ele fala, estende o cajado, joga o cajado, pega o cajado. O cajado representava também para Moisés a presença de Deus. Não tem como viver a plenitude da promessa sem o cinto da verdade, sem a vocação, sem aquilo que sustenta Cristo. Não tem como você andar sem estar revestido com as sandálias nos pés, a palavra. Não tem como você viver sem estar revestido do cajado, a presença. Sandália nos pés, hoje eu falo com você sobre isso, sandália nos pés, cinto no lugar, cajado nas mãos. O que você vai viver nesses próximos dias, nem você imaginava, irmão. Eu creio em nome de Jesus, palavras e palavras que o Senhor liberou sobre você, mas todas elas você vai viver debaixo de um direcionamento. Quando comerem, estejam prontos para sair. É como se o Senhor estivesse falando, irmão, eu não sei você, mas esse jejum está acontecendo tanta coisa na minha casa, tanta coisa está acontecendo, tanta palavra revelada. É como se o Senhor estivesse falando assim, ei, esteja pronto para viver. O que é que você tem colocado diante da minha presença? Irmão, para você só foram 50 dias, para esse povo foram 430 anos. Pastor, está tão difícil fazer um jejum de 50 dias, imagina esperar 430 anos. Mas foi nesse tempo que o Senhor moldou o coração deles, ensinou e trouxe a necessidade do Senhor, irmão. Sabe o que o Senhor está fazendo comigo e com você? Mostrando para mim e para você a necessidade dEle. Sem Ele nós não conseguimos viver. Sem Ele nós não podemos viver a palavra. Sem Ele nós não podemos viver a promessa. Por isso eu falo com você nessa manhã em nome de Jesus. Quando comer, estejam prontos para sair. Uma sandália nos pés, o cinto no lugar e o cajado nas mãos. Fica de pé em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Feche os seus olhos, não se distraia nessa manhã. Esteja sensível a tudo aquilo que o Espírito Santo quer liberar sobre você nessa manhã. Feche os seus olhos, levante as suas mãos em sinal de rendição a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é santo. Obrigado porque o Senhor é digno. Obrigado porque o Senhor tem liberado palavra. O Senhor tem liberado destino. Por isso nessa manhã nós te agradecemos, Senhor. Feche os seus olhos e comece a agradecer. Obrigado, Deus.
Obrigado porque nessa manhã o Senhor traz direcionamento para a minha vida. Obrigado porque nessa manhã eu revisto os meus pés com as sandálias da verdade. Obrigado porque nessa manhã eu coloco o cinturão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sinto no lugar, Senhor, pronto para correr em direção à Tua palavra, pronto para viver hoje aquilo que o Senhor tem para mim. Não vai ser nem um dia a mais e nem um dia a menos, vai ser no tempo oportuno de Deus, no Kairos de Deus. Por isso nós declaramos que cada palavra que já foi liberada anos atrás, é chegado o tempo, é chegada a hora. Estejam prontos, estejam prontos, estejam prontos. É como se o Senhor estivesse dizendo: filho, esteja pronto, eu já estou fazendo, eu já fiz. Esteja preparado, com a sandália nos pés, o cinto no lugar, cajado nas mãos. Nós declaramos em nome de Jesus, presença do Espírito Santo sobre nós. Nós declaramos o cajado, abrindo caminhos, fazendo milagres, transformando realidades impossíveis em realidades possíveis. Nós declaramos nessa manhã, Espírito Santo, sobre cada casa, sobre cada família. Não vai faltar palavra, não vai faltar presença, não vai faltar verdade. Nós declaramos em nome de Jesus, andaremos em direção à Tua palavra. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.